Doutora Marisa, por que então que às vezes a gente se depara com esse quadro, com essa situação de unhas fracas, aquela unha que qualquer coisa quebra, e ela, a terrível da unha quando resolve quebrar, ela resolve quebrar lá no talo, né, lá na carne. É verdade. É que a gente não pode nem mexer, a minha acontece isso às vezes. O cabelo às vezes fica fraco, as pessoas reclamam que as pontas estão muito finas, o cabelo cai. O que é isso? Falta de vitamina, é estresse? É um pouco de cada. Isso tudo. Na verdade, é multifatorial, né? São diversas condições que levam à queda de cabelo, à fragilidade dos cabelos, das unhas. Existem algumas doenças que provocam isso, algumas doenças autoimunes, como problemas da tireoide, o lúpus, que é uma doença que também pode acontecer. Hoje em dia nós temos, infelizmente, né, uma alta incidência de sífilis, então tem voltado, né? E também é uma doença em que pode acontecer com muita frequência, mas o principal é o estresse em relação ao cabelo, né? Então, aqueles períodos de maior estresse, ansiedade, é bastante comum. Às vezes você tem alguma coisa assim muito marcante e não é assim naquele momento, é um pouco depois. Então, às vezes você já esqueceu daquilo que você já viveu e um pouco depois acontece, mas é resultado disso também. Com certeza. Mas tem deficiência de vitaminas, os produtos químicos que são utilizados, tanto nos cabelos quanto nas unhas. Tudo isso pode levar a um enfraquecimento dos dois. Existe também aquela queda de cabelo pós-anestesia, né? Às vezes a mulher até se esquece de que ela se submeteu a uma cirurgia. Isso. E geralmente é comum, né? É bastante comum também. Porque após esses procedimentos cirúrgicos, mesmo os menores, mas claro que os maiores vão causar uma reação mais intensa do organismo. Mas o organismo, ele foca na recuperação. Então, os cabelos e as unhas não são importantes para o organismo. Ele vai tentar manter o funcionamento normal dos órgãos vitais. E com isso também a gente tem esse aumento de queda. E uma coisa que também é muito importante hoje em dia é a dengue. Dengue, chikungunya, zika, mas em relação à dengue é muito, muito comum. E é uma queda, assim, assustadora. Mesmo, Marisa? É muito. De uma hora para outra cai muito? De uma hora para outra e depois, né? Ah, sim. Um pouco, uns 3 meses depois, até 3 meses, isso pode acontecer de uma forma bastante intensa. Quanto mais natural, melhor, né? Tudo que a gente utilizar da natureza, tudo que for natural, melhor. Também em relação aos cabelos e as unhas, quanto menos industrializado, quanto menos química, melhor, né? Com certeza. Principalmente esses produtos que mudam a estrutura do cabelo, né? As escovas progressivas ou qualquer nome que seja dado. Já inventaram vários. Já inventaram muitos, mas o princípio é o mesmo, porque muda a estrutura do cabelo e isso enfraquece o cabelo. E claro que no futuro vai provocar uma queda também bastante acentuada, porque a pessoa não faz uma vez só. Exatamente. Ela faz uma, vai repetindo, e daí a 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas vai repetindo. E ao longo de anos, né? Ou seja, às vezes a pessoa já fez 2 anos, não aconteceu nada, meu cabelo não caiu. Mas isso pode ser uma conta poupança negativa para o futuro. Mesma coisa do sol, com o efeito acumulativo na nossa pele. É verdade, é verdade. Bom, então o que tem que se fazer é evitar os botox, que estão muito na moda também, capilares, né, hoje em dia, os da pele também, que são ótimos, nos ajudam muito, mas os do cabelo, que também estão na moda, eles dizem que, os profissionais dizem que não usam formol. E se não utilizar o formol, pode-se usar ou também é a mesma coisa da progressiva, doutora Marisa? Quase a mesma coisa. A gente não pode afirmar exatamente, né, que seja exatamente a mesma coisa, mas esses produtos, infelizmente, todos vão
a longo prazo levar a um enfraquecimento mesmo. Quando a pessoa também não tem alergia, né? Quando existe um processo alérgico ali, que é todo o couro cabeludo, realmente é bastante complicado. A pessoa tem feridas no couro cabeludo e os olhos incham, o rosto também. Então é bastante complicado isso. É muito sério, né? Sério. Isso é muito sério. Bom, em relação, a gente está falando de química, vamos falar também de uma vez já dos apliques, dos mega hairs, né? Que eles utilizam cola, utilizam produtos para aumentar o cabelo, alongar os cabelos. Eles também podem prejudicar, doutora Marisa, pode-se usar por um tempinho também e não, ou não? Antigamente, nossa, fica velho isso, né? Antigamente, antigamente, há pouco tempo atrás, algum tempo atrás. Outro dia eu ouvi alguém fazendo parênteses, uma jornalista dizendo assim, eu sou do tempo, não, jornalista não, eu ouvi a Sueli Spadiari, esposa do Tiúlio, aqui no De Mãe para Mãe, ela, eu sou do tempo que, eu falei, meu Deus, isso é muito ruim, porque ela é tão nova, é ruim assim, a gente que tá velho, que acha, né? Eu sou do tempo, que eu também sou do tempo de muita coisa, viu, gente? Mas é assim. Mas há algum tempo, acreditava-se que esses não são tratamentos, né? Mas esses recursos, assim. Eles poderiam mesmo enfraquecer muito os cabelos e provocar uma queda mais acentuada. Mas com as técnicas que foram sendo desenvolvidas com o tempo, isso já minimizou um pouco. E a gente vê essas pessoas, esses especialistas em cabelos, e eles declaram que o bem-estar para a pessoa é tão grande. Quando existe realmente uma doença, né? Quando existe uma perda tão significativa que gera uma baixa autoestima, gera uma depressão na mulher, assim, a gente concentra muito no cabelo, né? Então, quando você perde um pouquinho que seja, já fica incomodado. E aquelas que perdem muito também, claro, vão ficar muito mais. Mas claro que existe uma técnica adequada, né? Agora, o que eles utilizam atualmente, acredita-se que não seja tão prejudicial assim. Então, podem ser utilizados. Claro que pelo mínimo de tempo possível, não é uma coisa para a gente usar o resto da vida. Porque tem gente que usa, né? Que usa constantemente, não dá uma folga, e isso realmente vai prejudicar. Vai enfraquecer. Vai enfraquecer. Outra pergunta, doutora Marisa, existem cabelos muito finos ou com quantidades pequenas que são genéticos, né? Ou assim, tem uma origem genética. A família inteira tem aquela característica, outras ao contrário, como eu. A família inteira cabeluda, graças a Deus, né? Por um lado, dá mais trabalho, mas graças a Deus. Enfim, essa genética desse tipo de cabelo, quando a pessoa tem já mais uma queda pelo estresse, por todos os motivos que você já colocou para a gente, fica mais difícil de reverter esse quadro? Ou não? A reversão é a mesma, ela vai voltar a ter o volume que tinha antes? Ela vai voltar a ter o pouco volume que ela tinha antes. O problema é que ela já tinha um pouco volume, pequeno volume. Então, o que acontece é que, efetivamente, o que a pessoa observa é que o cabelo cai. Ela chega no consultório e fala, caiu tudo. E você realmente olha e fala, meu Deus, realmente caiu tudo, né? Mas, infelizmente, a estrutura do cabelo, essa parte genética, a gente não consegue mudar. Não tem como mudar. O cabelo é fino, ele vai ser fino eternamente. Nós conseguimos, com uma boa hidratação, com o fortalecimento pela alimentação, como já foi dito, que é o melhor. Mas existem muitos suplementos que podem ser usados para ajudar, né, inclusive a reverter esses estados aí de pós-cirurgia, pós-parto. Então tem muita coisa que pode ser feita, mas a estrutura do cabelo, ela nunca será mudada. Sabe? Então a pessoa ela tem que ter a consciência, eu tenho um cabelo fino, eu vou ter esse cabelo fino mesmo, mas eu vou cuidar dele da melhor maneira possível para eu conseguir mantê-lo saudável. E é muito bom, né, gente? Eu acho que é interessante, todo mundo que tem assim,
todo mundo deve procurar, na verdade, um profissional, por exemplo, um dermatologista, para dar esses conselhos. Porque a pessoa às vezes vai no salão da esquina, né? E aí ouve a amiga, fala, não, usei isso, usei aquilo e funcionou. Produtos naturais, esses tratamentos naturais que a gente ouve, babosa, são recomendados, doutora Marisa, ajudam de alguma maneira? Ou esses naturais, pelo menos prejudicar, não vão prejudicar? Realmente, prejudicar provavelmente não vão, não. Mas hoje em dia nós temos tantas boas coisas, bons produtos disponíveis, que a gente não precisa passar uma babosa no cabelo. É verdade. Existem outras ótimas alternativas. Que bom. Por isso que eu estava falando, né, gente? Você que tem, de repente, aí esse problema de cabelos fracos, unhas fracas, é bom procurar um profissional, porque ele vai te instruir mesmo, muito melhor do que as amigas que querem ajudar, mas muitas vezes os conselhos não são, porque cada um é cada um. Cada pessoa tem uma história, você tem uma genética diferente, e tudo isso vai influenciar no resultado. Se vai, porque a pessoa às vezes começa a fazer alguma coisa e demora tanto o resultado, ela desiste, aí ela começa a fazer outra, ela muda e vai só piorando, né? Só piorando, porque a gente tem que respeitar esse período de tempo. Hoje a gente vive num mundo do clique, né? É tudo imediato. Então você quer assim, não, eu quero melhorar, é agora, eu tenho um casamento amanhã. E não é assim que funciona, né? Esses tratamentos, eles são a médio e longo prazo, para a gente recuperar um cabelo que está caindo por qualquer motivo que seja. Você não pode pensar em menos de 2, 3 meses para ter uma boa recuperação. Tem que ter em relação paciência. às unhas, pior ainda. Porque a unha cresce muito lentamente. As unhas das mãos, elas são completamente substituídas em torno de 4 meses ou um pouquinho mais. O ritmo de crescimento também depende de cada pessoa. O cabelo, ele vai crescer 1 centímetro por mês. É muito pouco. Unhas dos pés são 10 meses, 1 ano para se recomporem. Então tem os tratamentos que são a longo prazo, eles são a médio e longo prazo. E isso é muito importante a gente explicar para a pessoa, porque senão ela vai ficar mudando de dermatologista, inclusive. É verdade. E aí chega em um que estava na hora de melhorar. E nossa, aquele é o melhor de todos. É verdade, gente. Isso é uma coincidência, né? Muito interessante. Mudei de médico, meu cabelo ficou... Mas porque tem 3 meses, 5 meses, 6 meses, exatamente. Né? Tem muita pergunta para fazer, mas meu tempo acabou. Mas eu quero fazer, Bárbara, 2 rapidamente, que eu sei que são talvez as que mais as pessoas perguntam, têm dúvidas, em relação a lavar o cabelo e secar o cabelo. Tem gente que fala que eu não posso lavar o cabelo todos os dias porque o cabelo cai. Eu não posso, eu tenho que ficar com o cabelo, eu não posso ficar com o cabelo molhado, porque apodrece o cabelo. Tem esses mitos, não é? E aí, doutora? São mitos. São mitos. Na verdade, a pessoa que tem um cabelo mais oleoso, a raiz oleosa, para que não haja assim, um aumento dessa oleosidade na raiz, o que vai contribuir para a queda também, deve lavar o cabelo com mais frequência. Algumas pessoas lavam todos os dias mesmo. Aqui não dá para lavar todo dia, muito grande, muito difícil. Mas um dia sim, um dia não, no máximo um dia sim, 2 dias não. As pessoas que têm o cabelo mais ressecado conseguem ficar um tempo maior sem lavar. Mas o fato é que o que a mulher principalmente, né, tem que ter em mente. Quanto menos ela lavar, mais o cabelo vai cair quando ela lavar. Mas não é porque caiu, porque lavou. Ah, então vou parar de lavar. Não é isso. É que acumulou. É porque acumulou. Então, a gente perde em torno de 70 fios, 100 fios, até por dia. E se isso for acumulando ao longo da semana, vamos supor uma semana, 700. vai cair 700 fios numa lavada. É verdade. Então, é de assustar, né? Então, o lavar o cabelo não faz cair mais, né? Tem que ter, cada pessoa, o seu ritmo próprio mesmo. Verdade. Rapidamente, doutora Marisa, condicionador do meio para baixo, nunca na raiz? Nunca na raiz. E a última pergunta, infelizmente, né, porque tem muita pergunta, mas não dá mais tempo. As unhas precisam respirar? É bom ficar um tempo sem esmalte? Ou não? O esmalte é uma química, né? E, na verdade,
nossa unha não foi feita para receber esmalte assim, não. O ideal é deixar as unhas respirarem, nem que seja assim, vamos supor, faço a unha no sábado, aí na quinta à noite tiro, ou no máximo na sexta à noite, quer dizer, no mínimo na sexta à noite, para deixar as unhas respirarem um pouquinho. Isso é bom, interessante. É saudável. Muito obrigada, querida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.